Oi pessoal, meu nome é Carlos Bruno, eu estou aqui em mais uma aula nossa da RoundMed e hoje eu vou falar de um assunto bastante importante que me interessa muito, que é o status epiléticos convulsivo. É uma enfermidade relativamente frequente, a gente vai encontrar no nosso dia a dia e a abordagem bem direcionada, bem feita, faz com que o nosso desfecho seja muito mais favorável. Então vamos lá, vamos começar primeiro falando da importância. Por que é tão importante falar de status epiléticos? Porque é uma complicação neurológica relativamente frequente. 7 a 40 casos para cada 100 mil habitantes ano. Não é tão frequente como um resfriado, é claro, mas é uma enfermidade que quem trabalha em pronto-socorro e quem trabalha em terapia intensiva vai se deparar de vez em quando, e a abordagem correta e direta é extremamente importante. Ela tem um risco potencial de dano permanente, ou seja, é algo que a gente é capaz de evitar. Os danos secundários desencadeados pelos estados epiléticos convulsivos, ele é capaz de ser prevenido. Se a gente detecta, trata rápido, da melhor forma possível, a gente reverte e previne dano. Isso é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer é encontrar uma enfermidade onde a gente, como profissional de saúde, a gente possa impedir com que aquele paciente receba um agravo desencadeado pela doença. Então é uma enfermidade que eu particularmente gosto muito de tratar. O reconhecimento, então, deve ser precoce. Quanto mais cedo a gente reconhece os estados epiléticos, mais cedo a gente intervém, maiores são nossas chances de bom desfecho. Por que razão, então, ocorre uma crise convulsiva? Como vocês estão vendo aqui do lado, a gente tem um cérebro que, exemplificado aqui, tem a malha elétrica que corre pelo córtex. O nosso córtex cerebral ele é todo eletrificado. Corrente elétrica cursando de um lado para o outro, sem ninguém mandando em ninguém. Ou seja, o nosso cérebro está em harmonia. Quando ocorre algum dano estrutural, isso pode ser um tumor, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, um traumatismo craniano, há uma lesão. Essa lesão causa uma área de curto-circuito, uma área onde a atividade cerebral elétrica é anormal, que ela pode ser uma perda de função, uma área sem atividade, ou pode ser uma área de ganho de função. Você vai ter uma atividade elétrica exacerbada naquele local que vai tender a dominar as outras áreas do cérebro. Aquele foco de curto-circuito, ele tem um potencial muito maior, ele vai se espalhando e vai abafando a atividade cortical por todo o encéfalo. E daí que ocorre a crise convulsiva. Quando ela é pequena, ela é chamada uma crise focal, e pode até não alterar a consciência. À medida que ela vai ganhando espaço e vai ganhando tamanho de córtex, a consciência é alterada. Mas ela não ocorre só por conta de dano estrutural, também pode ser por conta de alteração funcional. Um paciente com hipoglicemia, que o cérebro não tem os metabólitos necessários para o seu consumo energético, ele vai desenvolver crise convulsiva. Um paciente com hiponatremia importante, ele pode desenvolver crise convulsiva. Um paciente que esteja com disfunção renal grave, uremia, com acúmulo de toxinas, ele pode ter crise convulsiva. Então a gente pode ter uma convulsão por um dano estrutural ou por uma alteração funcional cerebral. A etiologia. Quais são as etiologias do status epilético propriamente? Que status epilético não é tão comum. Crise convulsiva é muito frequente, gente. A gente encontrar um paciente epilético é muito comum. É uma doença crônica como qualquer outra e a gente não deve estigmatizar porque não é uma doença diferente das outras. A gente tem que tratar esse paciente como qualquer outra enfermidade e dizer para ele, você tem uma doença crônica e você vai ficar boa dela que a gente pode te tratar. E é verdade na imensa maioria dos casos. São poucos os pacientes que são realmente refratários. Mas mesmo um paciente que tem uma epilepsia não refratária, ou seja, ele usa somente uma droga, se ele tiver uma má adesão ao tratamento anticonvulsivante, ele pode entrar em estados epiléticos. Por quê? A partir do momento que a gente começou a tratar, a gente abafa aquele foco convulsivo. Aquilo vai aumentando o número de receptores. Se o paciente deixa de tomar um anticonvulsivante, de repente, todos aqueles receptores são liberados de uma vezada só, e aí esse paciente pode entrar em status epilético. Então, não tomar um anticonvulsivante é uma causa significativa e importante de estatus epiléticos. Traumatismo craniano. Um traumatismo craniano, principalmente traumatismo craniano extenso, quanto mais extenso, maior a chance do paciente desenvolver status epiléticos. Distúrbios metabólicos vários, hipoglicemia, até hiperglicemia também pode, hiponatremia, acidose metabólica, podem trabalhar a atividade elétrica cerebral, a gente desenvolver estados epiléticos.
o uso de substâncias ou abstinência a elas, né? Então o álcool é o maior exemplo, eu acho que é o que a gente mais vai encontrar no nosso dia a dia no pronto-socorro, é o paciente que teve uma libação alcoólica, dormiu, já acordou em abstinência e fazendo crise convulsiva. Isso é bastante frequente, infelizmente, principalmente na população mais frágil, moradora de rua. Alterações cerebrais estruturais, quaisquer que sejam, né? Que pode ser vascular, AVC isquêmico, né? AVC isquêmico é a principal causa de epilepsia no idoso, né? Causas vasculares são a principal causa no idoso, ou causas tumorais também são importante causa, né? Infecções, dentre elas a gente tem as encefalites infecciosas e as meningites também podem causar crise convulsiva. E a epilepsia autoimune. A epilepsia autoimune é um grupo de doenças bem mais recente e bastante interessante, que eu gostaria que vocês guardassem na memória de vocês. Quando a gente encontra um paciente com status epiléticos refratário, que não tem história de epilepsia, má adesão, que não tem história de um grande dano cerebral evidente, a gente tem que pensar em epilepsia autoimune. Esse paciente geralmente tem crise convulsiva refratária, uma imagem cerebral pouca ou nada alterado, né? E esse paciente vai melhorar quando? Quando a gente imunossuprimir. Não adianta fazer só anticonvulsivante, a gente tem que tratar a causa base, que é um fenômeno inflamatório autoimune. Tá bom, gente? Fica a dica aí para vocês. O diagnóstico é exclusivamente clínico. A gente vai fazer diagnóstico de status epilético ali na beira-leito. Eu vou ver um paciente que começou uma crise convulsiva típica, eu vou identificar uma crise tônico-clônica generalizada, por exemplo, e vou ver que ela durou mais do que 5 minutos, status epiléticos. Então vamos para a definição. O que é status epiléticos? É uma crise convulsiva com duração superior a 5 minutos. Não é muito tempo. Bastam 5 minutos para a gente configurar. Ou ainda, se a gente tiver 2 ou mais crises, onde entre uma crise e outra não há recuperação completa da consciência. O paciente teve uma crise convulsiva, durou 1 minuto. Ele ficou naquele estado pós-ictal, meio torporoso, meio agitado, ainda não falando nada com nada, faz uma outra crise convulsiva. Estamos diante de status epiléticos. E qual a razão da mudança desses critérios? Por que o critério hoje é muito mais rigoroso? Os pacientes preenchem critério de status epilético muito mais fácil do que no passado. Isso tem uma explicação bem lógica. A International League Against Epilepsy, né, que é um órgão internacional, né, que dá as diretrizes do tratamento de epilepsia, ela criou 2 tempos para a gente. Na verdade, isso baseado em estudo, claro, né, gente? A gente tem um tempo T1, que é maior do que 5 minutos. E um tempo T2, maior que 30 minutos. O que representa cada um desses? O tempo 5 minutos são crises anormalmente prolongadas, né? A interrupção da crise espontânea é improvável. O que isso quer dizer? Que os nossos mecanismos endógenos, que todos nós temos, de interrupção de uma crise falharam. Quando começa uma atividade normal, rapidamente o nosso cérebro começa a liberar mediadores químicos para inibir aquela atividade normal. Se ela durou mais que 5 minutos, isso já quer dizer para a gente que infelizmente esses mecanismos falharam, essa crise tende a se perpetuar por um tempo muito maior. E o que é o tempo T2? O tempo T2 quer dizer que, a partir desse tempo, há risco de complicações permanentes de dano cerebral. Né? Permanente, gente. Falando assim, o paciente que está convulsionando, ele vai perder neurônio porque a atividade elétrica é tão intensa que aquele neurônio vai sofrer um dano irreversível. A gente não quer chegar nesse tempo, 30 minutos. Né? A gente não quer de forma nenhuma, a gente quer tratar esse paciente o mais rápido possível. E isso é um erro comum que eu tenho visto até em páginas da internet de colegas de grupos até já bem grandes, dizendo, não, chegou um paciente com status epiléticos, não precisa estressar, você tem até 30 minutos para tratar. Não, você não tem até 30 minutos, cara. Chegou um paciente com status epiléticos, é para você apressar o sistema. Tudo tem que acontecer muito rápido. Você não deve deixar a equipe desesperada a ponto de desorganizar o atendimento. Isso nunca, para nada. Mas a gente deve chegar e dar pressão. Falar, preciso do meu remédio agora, a gente tem que tratar agora, é tudo para agora. Por quê? Porque eu não posso deixar chegar no tempo 30 minutos. Quando passa do tempo 30 minutos, vai ficando cada vez mais refratário. Então, muito parecido com o que é o conhecimento de fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial gera fibrilação atrial, isso é um conceito bem marcado hoje em cardiologia. Para neurologia, epilepsia gera epilepsia. Quanto mais tempo demora para tratar, mais refratário esse paciente fica. Então, como é que é a abordagem inicial?
eu tenho que manter as vias aéreas pérvias. Eu não preciso enfiar o dedo na boca do paciente, não preciso botar guedel, não preciso fazer nada disso. Esse paciente vai estar fazendo movimentos clônicos com a mandíbula. Eu já vi arrancar dedo de familiar, ou alguém enfiar galho de árvore na boca, quebrar os dentes do paciente todo. Você não precisa. Você só precisa manter esse paciente sem o risco de aspiração de conteúdo gástrico no eventual vômito. Então você vai virar o paciente de lado enquanto o resto do tratamento está sendo feito. Você pode e deve ofertar oxigênio, mas não necessariamente ele vai conseguir fazer uma inspiração completa. Esse paciente vai estar cianótico, mas não precisa ficar desesperado. A gente tem que tratar a crise convulsiva. Manter a circulação e acesso venoso. O mais rápido possível a gente deve garantir um acesso venoso para a gente fazer medicação. Monitorizar e aferir glicemia. Claro, gente, se o paciente for diabético, foi encontrado caído convulsionando, tem uma grande chance daquilo ser hipoglicemia. A gente não tem a história, muitas das vezes o paciente não tem nível de consciência, a gente sempre vai fazer uma glicemia ali na emergência. E tratar imediatamente, cara, tratamento rápido, não é para perder tempo. Então a gente deve fazer uma avaliação objetiva, urgente, uma anamnese muito bem direcionada. Nosso paciente tem histórico de epilepsia? Se sim, qual droga que ele está tomando? Ele tem uma boa adesão ao tratamento? Ele está cumprindo o que precisa? Principal causa do status epilético. Má adesão ao tratamento do paciente previamente sabidamente epilético. Fatores predisponentes. Esse paciente sofreu algum trauma, acidente automobilístico, caiu da escada, tem alguma doença aguda, hepatite aguda, insuficiência renal aguda, né? Exposição a toxinas ou ao álcool, o paciente tem história de abuso de substância, né? Tem alguma comorbidade que facilite ele ter tido um evento vascular cerebral, paciente hipertenso, fibrilação crônica. Qual medicação que ele está em uso? Será que ele usa anticoagulante? Pode ter feito um AVC hemorrágico? Então a gente tem que fazer uma anamnese muito bem direcionada para saber, principalmente dos fatores desencadeantes daquele estado de mal convulsivo. A investigação inicial, hemograma completo, para saber se tem algum sinal de infecção. Eletrólitos, hiponatremia, como eu falei, hipernatremia, alterações da glicose. Função renal, saber se os pacientes têm insuficiência renal aguda, da mesma forma função hepática, tá? PCR com marcador inflamatório, pensando mais em infecção. O exame toxicológico, quando for disponível, principalmente às vezes no eventual paciente que trabalhe com alguma profissão que ele não possa estar se expondo a algum tipo de tóxico e ele vai negar na anamnese, então o exame toxicológico, quando disponível, é importante. E a punção lombar? A punção lombar é importante quando a gente está pensando em infecção. Mas ele não teve febre, não teve cefaleia, os exames laboratoriais dele não tem nenhuma grande alteração, não tem rigidez de nuca após acabar a crise. Não tem porque a gente fazer punção lombar. A punção lombar vai ser para quando a gente está pensando em meningite e meningoencefalite. E o exame de imagem? O exame de imagem é para todo mundo, tá, gente? A não ser para um paciente previamente epilético, que está em má adesão ao tratamento e não tem nenhuma história de qualquer outra coisa. Mesmo assim, muitas das vezes, em estado de mal epilético, a gente deve fazer imagem. Então, na minha opinião, a regra é exame de imagem para todo mundo, tá? Pode ser uma simples tomografia de crânio, a gente quer ver se tem alguma lesão estrutural aguda, se tem hematoma intracraniano, um tumor cerebral. Né? No Brasil, neurocisticercose é uma causa comum também. Tá? Muitas vezes a tomografia não vai conseguir ver alterações mais sutis, como o início de uma encefalite, ou uma epilepsia autoimune. Daí a ressonância pode se somar e pode trazer informações a mais. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês tratem status epiléticos o mais rápido possível, não percam tempo, a gente não tem 30 minutos, a gente tem que tratar os status epiléticos muito parecido como a gente trata a trombólise para AVC. Deve ser o mais rápido que eu puder. Quanto mais rápido eu conseguir, melhor vai ser o desfecho do meu paciente, tá bom? Se vocês gostaram, curte aí, ativa a notificação, em breve tem mais, tá bom, galera? Grande abraço!